Olá, seja muito bem-vindo você que está aqui no canal Sola Escritura. Meu nome é Mateus e hoje a gente vai conversar de uma parábola que se encontra aqui em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Vamos fazer a leitura então. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e o outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte que recebera 2, granjeou também outros 2, mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também que receberam 1 talento, disse: Senhor, conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na tua terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Verso 26. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com os juros? Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem os 10. Muito bem, a gente fez a leitura aqui do texto então agora vamos comentar um pouco dele, né? Irmãos, o que eu queria conversar hoje sobre essa parábola é sobre os talentos. Muitos dizem que o talento aqui da parábola é uma simbologia de dons espirituais, em que Deus dá os dons e a gente vai usando ele para sempre buscar mais pessoas para o Evangelho. E até um certo ponto está certo, mas se a gente pegar o texto e falar que os talentos simbolizam os dons, aí, na minha opinião, já não está tão certo. Porque se a gente ver aqui no versículo 28, fala: Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Mas se a gente abrir a Bíblia, lá em Romanos capítulo 11, e no versículo 29 diz: Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, ou como dizem algumas outras traduções mais famosas, irrevogáveis. Que é isso mesmo, sem arrependimento. O contexto aqui do capítulo 11 de Romanos está falando sobre Israel. Fala até sobre os ramos que foram quebrados, a igreja, Israel e tudo, né? É uma passagem famosa. E o contexto aqui do versículo 29 está falando sobre Deus ter escolhido a nação de Israel e ele não tem arrependimento, a nação amada no caso. E a gente pode pegar os dons aqui e falar que é os espirituais, sabe? Inclusive no capítulo 12, o capítulo seguinte, a gente vai estar falando sobre dons. E no versículo 28, lá de Mateus capítulo 25, fala para tirar o talento e dar ao outro que tem 10. Eu não vejo isso, os talentos, como sendo dons, porque se é dom e o próprio Senhor, Deus, né, que simboliza o Senhor aqui da parábola, ele tira o dom de algumas pessoas e dá a outras então. Mas e o versículo de Romanos 11 que fala que os dons são sem arrependimento? Então acaba que a gente cria essa rivalidade entre os versículos. E o que eu creio de Mateus capítulo 25? Eu creio que a parábola ela está falando sobre capacitação para pregar o evangelho e não sobre o dom de evangelizar, como é descrito lá em Efésios capítulo 4, se eu não me engano. Então a gente pegar aqui e falar que é dom, a gente vai entrar em contradição com Romanos capítulo 11. Então eu creio que isso aqui seja capacitação da pregação do evangelho, ou seja, Deus pode estar dando recurso, pode estar dando saúde, pode estar dando vida, pode estar dando sabedoria. E às vezes quando a pessoa não aproveita essa oportunidade, ele simplesmente muda
de direção e começa a abençoar o outro com mais recursos para pregar o Evangelho. Então é isso que eu penso sobre essa parábola. E para encerrar, a gente pode fazer uma exegese do texto e falar o foco principal da parábola, que é o quê? O trabalho para a obra de Deus. O foco dela não é a gente ficar estudando o que é os talentos, quem são os homens, por que isso, por que aquilo. Não. Qual que é o foco? O que a gente vai pegar esse texto e aplicar para a gente? Trabalhar para a obra de Deus. Então, enquanto Deus vem capacitando a gente, vamos usar essa capacitação para pregar o Evangelho. Vamos fazer um trabalho de acordo com a nossa capacidade, como diz o versículo 15. Então, para encerrar, eu gostaria de falar que, para mim, não são dons, e sim capacitação para pregar o Evangelho. E se você gostou do vídeo aí, dê um like, se inscreva. E até um próximo vídeo. Obrigado, hein? Tchau.